A tragédia diária do Rio tem mais um capítulo cruel. Uma mulher grávida levou um tiro na cabeça numa tentativa de assalto em Belford Roxo. Os médicos fizeram uma cesariana de emergência. Mãe e bebê estão em estado gravíssimo. Na Mangueira, uma operação terminou com 4 suspeitos mortos e 3 policiais feridos. O zoológico fechou as portas e a Visconde de Niterói foi interditada. Nas estradas, o vai e vem do crime. As drogas iam para Barra Mansa, as armas e a munição para Angra dos Reis. Vacine-se contra a febre amarela. Veja também, com 2 casos de febre amarela confirmados, em vários pontos do estado, a população foi aos postos para tomar a vacina. E tem futebol, o Flamengo se reapresentou hoje. E a festa dos blocos que já estão animando e colorindo as ruas. Sábado, 13 de janeiro, o RJTV está começando. Boa noite para você. Mais uma família viu a vida mudar completamente de uma hora para outra por causa da violência. Um casal que mora na Baixada Fluminense foi vítima de uma tentativa de assalto. Ela estava grávida de 8 meses e o pequeno Antônio, que só viria ao mundo daqui a um mês, chegou hoje às pressas numa cirurgia de emergência depois que a mãe levou um tiro na cabeça. O sábado não era dia de folga para Michele, 33 anos, grávida de 8 meses, feliz com a chegada do primeiro filho. Nós temos 8 anos de casado, primeiro filho, entendeu? Então, mas a gente vai passar. O Wallace, marido da Michele, conta que estava levando ela para o trabalho num cartório de Belford Roxo quando um carro que estava na frente deles parou. Estava muito devagar na nossa frente e ao momento que ele parou, pensei que fosse até alguma pessoa que não soubesse dirigir. Quando eu fui dar ré para contornar o carro, ele saiu do carro já atirando. O outro saiu do outro lado, quando o outro saiu pela outra porta do carona, veio para mim, para levar o carro, viu que ela tinha sido baleada e chegou você matou ela, entrar no carro, eles entraram no carro e fugiram. O Wallace disse que os bandidos dispararam apenas um tiro que acertou a cabeça da esposa. A Michele foi socorrida na UPA do Bom Pastor, em Belford Roxo, e depois trazida aqui para o Hospital da Posse, em Nova Iguaçu. Em estado gravíssimo, ela foi submetida a uma cirurgia para descompressão craniana. Os médicos decidiram então fazer um parto de emergência. O bebê, que vai se chamar Antônio, foi transferido em estado grave para a UTI de uma maternidade aqui de Nova Iguaçu. O bebê, pelo que falaram, o bebê nasceu, eu ainda não tive a oportunidade de ver, ainda vou ver. E agora esperar, porque a cirurgia acabou ainda há pouco, e ela acho que ainda está sedada, está esperando no CTI para ir para o CTI para que eu possa vê-la. Muitos parentes e amigos da família passaram um dia esperando por notícias na frente do hospital. No meio da tarde, finalmente, eles tiveram motivo para sorrir. Essa enfermeira contou que a Michele teve uma reação considerada positiva pelos médicos e logo depois foi colocada em estado de coma induzido, um sinal de esperança. Boa notícia. Qual foi a notícia, né? Que ela já abriu os olhos e se mexeu. Guerreira do jeito que ela já está saindo dessa, eu tenho certeza. Vai dar tudo certo, já deu tudo certo. A gente está torcendo, né? A Delegacia de Homicídios investiga o assassinato de uma empresária hoje no Recreio dos Bandeirantes. Segundo testemunhas, o carro de Isabela Moreira, de 34 anos, foi fechado por um motociclista que já desceu atirando. Ela foi levada para o Hospital Lourenço Jorge, mas não resistiu. Na Mangueira teve tiroteio durante uma operação da polícia. O zoológico fechou, uma rua foi interditada. No confronto, 4 suspeitos morreram. Os principais acessos à Mangueira passaram a tarde bloqueados pela Polícia Militar. A rua Visconde de Niterói foi fechada. Teve tiroteio. 4 suspeitos morreram no confronto. 3 PMs se feriram, um deles com gravidade. Moradores ficaram apavorados. A gente está vivendo um momento de muito perigo nessa área. A gente não consegue andar nem para frente nem para trás. É tudo muito perigoso. É horrível, tudo parado aí, tudo fechado. Só não entra ninguém, não entra carro, não entra nada. Até a tradicional feijoada da Mangueira foi cancelada. Viemos para a feijoada da Mangueira, que não pôde acontecer. Nós pegamos um tiroteio no meio, que a gente não sabia que tinha operação. Durante a operação, a Polícia Militar trouxe 30 pessoas aqui para a Delegacia de São Cristóvão. Muitas eram acusadas de tentar incendiar um ônibus. 3 tinham um mandado de prisão.
Uma lixeira destruída pelo fogo estava perto do local onde os bandidos atacaram o ônibus. Por causa da violência, o Zoológico do Rio fechou as portas. Um cartaz dava o aviso aos visitantes. Bem perto dali, uma viatura da PM fazia rondas na região. Prejuízo para os comerciantes que vivem do movimento nos finais de semana. O cliente fica todo com a atenção ligada em qualquer barulho que tem, já está ficando correndo com medo, pensando que é bala perdida. A Rua Visconde de Niterói foi liberada agora há pouco. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu nessa madrugada 130 quilos de maconha na Via Dutra. Foi na altura de Itatiaia, no sul fluminense. O motorista do carro foi preso em flagrante e contou aos policiais que a droga que estava no porta-malas seria entregue na cidade de Barra Mansa, também no sul do estado. E pouco depois dessa apreensão, já de manhã, as polícias Civil e Rodoviária Federal apreenderam armas e munição na Dutra, também em Itatiaia. Tudo estava escondido dentro de um carro. O motorista contou na delegacia que entregaria o material em Angra dos Reis. Claudinei Aguiar foi preso em flagrante e autuado por porte ilegal de armas e munição de uso restrito, associação ao tráfico de drogas e organização criminosa. E foi enterrado hoje à tarde o corpo do delegado Fábio Monteiro, assassinado ontem, próximo à cidade da polícia, na Zona Norte. Uma chuva de pétalas para a despedida. Do helicóptero, policiais civis homenagearam o colega morto. O corpo do delegado Fábio Monteiro foi levado até o cemitério do Caju, num carro do Corpo de Bombeiros. A pedido da família, o enterro, no mausoléu da Polícia Civil, foi reservado a parentes e amigos. O policial foi morto ontem à tarde, logo depois de sair da cidade da polícia para almoçar. O corpo dele foi encontrado perto da favela do Arará, dentro do porta-malas de um carro com várias marcas de tiro. De acordo com testemunhas, ele foi abordado por bandidos na localidade conhecida como Buraco do Lacerda, no Jacarezinho. Uma mulher que estava com o delegado no carro conseguiu fugir. Ela já prestou depoimento, mas a polícia não revelou o que ela disse. 3 suspeitos de terem participado da morte do delegado já estão identificados. A Justiça emitiu um mandado de prisão contra um deles, o Wendel Luiz Silvestre, que já é considerado foragido. Tem informações relevantes, consistentes, linha de investigação segura, tanto é assim que já tem um mandado de prisão em desfavor de um desses criminosos. Maiores informações, neste momento, elas seriam precipitadas, nós não vamos passar. A polícia diz que já sabe qual foi a motivação do crime, mas prefere manter sigilo para não atrapalhar as investigações. Uma reunião na próxima segunda-feira deve discutir medidas para aumentar a segurança no entorno da cidade da polícia. Tentar evitar que isso ocorra de novo, melhorando a ostensividade, chamando a prefeitura para fazer áreas de ordenamento urbano, ou seja, mais uma vez envolvendo todas as instituições e os poderes no sentido de dificultar a ação criminosa e facilitar o trabalho da polícia. O Disque Denúncia oferece uma recompensa de R$5 mil para quem tiver informações sobre os envolvidos na morte de Fábio Monteiro. Depois da confirmação da primeira morte por febre amarela no estado, o Ministério da Saúde decidiu hoje incluir Teresópolis na campanha de vacinação contra a doença no mês que vem. E a Secretaria Estadual de Saúde confirmou 2 casos e investiga outros 7 suspeitos de febre amarela, a maioria no sul do estado. Em Valença, no sul do estado, a Secretaria de Saúde registrou 7 casos suspeitos da doença. 2 homens que estavam internados morreram hoje. Ontem, um idoso de 65 anos também morreu com sintomas da doença. Os 3 casos estão sendo investigados. A cidade já tem uma boa cobertura vacinal, mas mesmo com a cobertura vacinal que ela tem, a gente está vendo o número de casos que podem estar acontecendo na cidade. Então, a busca pela vacinação é a solução para esse problema. Outras 4 pessoas com suspeita de febre amarela também estão internadas. Um outro morador de Valença, de 55 anos, teve o diagnóstico confirmado. Os postos de vacinação ficaram cheios o dia todo. Em Teresópolis, na região serrana, também teve reforço na vacinação depois que um morador morreu com a doença. Desde cedo teve fila nos postos na zona rural. Esse surto que está havendo aí,
Eu realmente fiquei preocupado. Na Baixada Fluminense, os moradores acordaram com alerta. Vai estacionar o ônibus de vacinação itinerante contra a febre amarela Em uma semana, Nova Iguaçu recebeu 200 mil doses. E a campanha avançou para 5 comunidades numa área de mata, perto da reserva biológica do Tinguá. Foi onde a Vigilância Ambiental encontrou um macaco morto com febre amarela. Hoje, 2 ônibus da Secretaria de Saúde passaram um dia nessa região para vacinar as pessoas. Mas os agentes ainda têm muito trabalho pela frente. 70% dos moradores da cidade ainda não estão protegidos contra a febre amarela. Meu filho passou lá em casa hoje e falou assim: mãe, vamos correndo lá que o ônibus está chegando. A prefeitura também reforçou as doses em 5 postos. Todos vão funcionar amanhã. No Rio, os postos também ficaram cheios. A Secretaria Municipal de Saúde quer vacinar 300 mil pessoas. Então é super rápido, não ficamos nem 30 minutos na fila. O Ministério da Saúde vai começar uma campanha de vacinação depois do Carnaval em 16 municípios. 2.400.000 pessoas deverão receber a dose fracionada e 7.700.000 a padrão, de 19 de fevereiro a 9 de março. Crianças a partir de 9 meses e adultos com até 60 anos devem tomar a vacina. Mas apenas um grupo vai receber a dose integral, com avaliação médica. Idosos, crianças com até 2 anos, pacientes com imunossupressão, gestantes, mães que estão amamentando e quem tem viagem marcada para áreas de risco. Crianças menores de 6 meses, pessoas que estejam fazendo tratamento de quimioterapia ou radioterapia e quem tem alergia a ovo não devem tomar a vacina. A dose fracionada tem validade de 8 anos, enquanto a completa serve para a vida toda. Fracionamento hoje a gente tem dados mais robustos para dizer que funciona e que pode ser utilizado numa situação emergencial como é a nossa aqui. Hoje o ministro da Saúde, Ricardo Barros, garantiu que não vai faltar vacina. O Ministério reafirma que não faltará vacina para a febre amarela. O fracionamento está estabelecido e será efetivado em todas as vezes que um secretário estadual de saúde nos solicitar a vacinação. Temos vacinas suficientes, seringas suficientes e equipe treinada para fazer a imunização da população. No caso do Rio de Janeiro, todos os municípios do Rio estavam já agora em recomendação de vacinação, inclusive Teresópolis e Valença, onde tivemos mortes por febre amarela. Nós perguntamos ao Ministério da Saúde se o Rio corre o risco de ter que vacinar toda a população do estado com doses fracionadas. O Ministério respondeu que está acompanhando a evolução dos casos para saber se vai precisar mudar a estratégia de proteção, mas, por enquanto, o plano está mantido. No Leblon, um homem foi mordido por um morcego e, quando foi procurar vacina e soro contra a raiva, não encontrou nem mesmo nos hospitais de referência contra a doença. O jantar tranquilo entre amigos acabou com uma visita inesperada. Um morcego entrou pela janela. Jogaram uma toalha, eu fui ajudar e nesse momento, quando tentei pegar o morcego, ele me picou, né? E aí eu me dei conta da situação que eu estava. O Átila correu para o Hospital Rocha Maia, em Botafogo, mas lá ficou sabendo que não tinha soro contra a raiva. Depois foi para o Souza Aguiar, no centro, onde também não conseguiu atendimento. A terceira tentativa foi o Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca. E lá teve a mesma resposta. Não tinha remédio no estoque. Com isso, já eram quase 4 horas da manhã, eu fui para casa. O detalhe é que dos 3 hospitais onde o Átila buscou atendimento e não conseguiu, 2 são considerados referência pela própria prefeitura no combate à raiva. É o caso aqui do Souza Aguiar, onde também não tinha vacina nem soro contra a doença. A lista com os hospitais de referência aparece no próprio site do município. O Átila só conseguiu o soro na 4ª tentativa, 24 horas depois da mordida. Foi quando ele voltou ao Lourenço Jorge, na Barra, e descobriu que o estoque tinha sido reposto. Este infectologista diz que o protocolo é claro nesses casos. O paciente deveria ter sido tratado o quanto antes. Soro e vacina, os 2, no mesmo momento, sem nenhum problema, para evitar que essa doença ocorra. Lembrar que raiva é uma doença virtualmente 100% letal, ou seja, de cada 100 pessoas que desenvolvem, 100 pessoas vão morrer, então não dá para bobear, né? Fica numa situação de profunda fragilidade, humilhação e um sentimento de que a sua vida não está valendo nada. A Secretaria Municipal de Saúde informou que o reabastecimento do soro nos hospitais já foi normalizado.
A seguir, os jogadores do Flamengo se reapresentaram e conheceram o novo treinador. E tem também a previsão do tempo. No fim da tarde, a chuva chegou com força na Baixada e em parte da capital. Agora são 7h32. A gente volta já. Começou a temporada para o elenco principal do Flamengo. Os jogadores se reapresentaram e conheceram o novo treinador. E tem reforço chegando do exterior. Um Flamengo sem caras novas. A única novidade é o técnico. Paulo César Carpegiani teve o primeiro contato com os jogadores que ele vai comandar em 2018. Mas ainda não pode contar com eles para a estreia do Carioca, quarta-feira, contra o Volta Redonda. A ideia para esses aqui que se apresentaram hoje já começa a entrar no próximo final de semana, no domingo do dia 21, aqueles que se apresentarem em melhores condições físicas e clínicas, né? Mesmo sem nenhuma novidade, este não é o mesmo Flamengo de 2018. O volante Márcio Araújo foi negociado com a Chapecoense. O meia Mancoejo foi vendido para o Cruzeiro e o atacante Gabriel foi emprestado para o Sport. O peruano Paulo Guerreiro não se reapresentou. O atacante ainda está suspenso pela FIFA por doping e só pode voltar a atuar em maio. A punição proíbe que Guerreiro utilize as instalações do Flamengo. Por isso, ele vem treinando na praia para manter a forma física. O primeiro reforço do Flamengo deve ser anunciado ainda neste final de semana. O atacante Marlos Moreno, colombiano de 21 anos, chega ao Rio hoje à noite para fazer exames médicos. Ele pertence ao Manchester City da Inglaterra e deve assinar contrato de empréstimo por 1 ano. A fase principal do Campeonato Carioca começa na próxima terça-feira. Hoje, Cabo Friense e Macaé garantiram a vaga na seletiva e se juntam aos outros 10 clubes que já estavam classificados. Agora é hora da previsão do tempo. Começou a chover forte na Baixada Fluminense, aquela pancada de chuva de fim do dia que é típica de verão. Essas são imagens gravadas na rodovia Presidente Dutra. Chove também na Zona Oeste e na região do aeroporto do Galeão nesse momento. E a responsável por essa chuva, sabe quem é? Aquelas áreas de instabilidade que aparecem na imagem do satélite. Olha só, são muitas áreas de instabilidade, né? Amanhã o tempo também vai ficar bem parecido, viu? Vamos ver como é que fica amanhã? Olha só, parcialmente nublado, com pancadas de chuva, temperatura máxima de 34 graus. E a semana, como vai ser? Bom, na segunda-feira essa instabilidade toda continua e o calor também continua. Olha só, máxima de 35 graus na segunda, na terça a gente chega a fazer 38 graus, na quarta 37, quinta-feira 37 e sexta-feira 36 graus, ou seja, semana de temperaturas bem elevadas e instabilidade também. A seguir, intervalo, a festa dos blocos de rua, que já tomaram conta da cidade. Agora são 7h37. A gente já volta. Cariocas aproveitaram o sábado nos blocos de rua. O Escravos da Mauá se concentrou na zona portuária. Teve roda de samba, gente fantasiada e muita alegria. O bloco está fazendo 25 anos. Nos dias de desfile durante o carnaval, os foliões percorrem as ruas do bairro da Saúde. E agora tem festa em Ipanema. Essa roda de samba acontece na rua Garcia Dávila, esquina com a Nascimento Silva. É mais um esquenta para o carnaval. E amanhã tem mais blocos pela cidade. A programação completa está lá no g1.com.br/RJ. E mesmo com a folia a todo vapor, os canteiros da orla continuam sem proteção. Nossa equipe foi para a rua para conferir em toda a Avenida Vieira Souto, em Ipanema, do Jardim de Alá até o Arpoador e não encontrou nenhum canteiro cercado. Esse é o trajeto de vários blocos na orla da cidade. A Dream Factory, a empresa contratada pela Rio Tour para cercar os canteiros, informou que vai seguir o mesmo cronograma dos anos anteriores e que os canteiros estarão prontos para o carnaval no dia 1º de fevereiro. Olha, mas nos anos anteriores, a proteção não ficou pronta assim tão em cima da hora não, viu? Bom, o RJ termina aqui. Uma ótima noite para você. Aproveite o seu domingo. Até lá.